E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Cérebro e Crença, Michael Shermer. O Michael Shermer é psicólogo, editor, fundador da revista Skeptic e colunista da revista Scientific American. Já fiz review de um outro livro dele aqui no meu Instagram, o Porque as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas. E a vida dele basicamente se dedica a estudar sobre crenças, né? O porquê que nós temos crenças, por que nós acreditamos em tantas coisas. E nesse livro não é diferente. Até aqui no subtítulo ele coloca de fantasmas e deuses a política e as conspirações, como nosso cérebro constrói nossas crenças e as transforma em verdades. E aqui nesse livro ele se propõe a estudar a neurociência das crenças, o que existe no nosso cérebro que nos faz acreditar em tantas coisas mesmo não sendo verdade. O livro é dividido em 4 partes e na primeira parte ele fala Jornadas da Crença. E aí ele conta 3 histórias diferentes aqui de experiências que as pessoas tiveram e que isso mudou a vida delas. No primeiro aqui ele fala o dilema do senhor Darpino, que era um senhor, acho que ele era agricultor, fazendeiro, alguma coisa, e um dia ele teve uma experiência que falou com um ser de outra dimensão, e aquilo mudou a vida dele, e ele começou a investir em pesquisa sobre entidades paranormais, seres extraterrenos, porque a experiência foi muito forte para ele. A segunda é a conversão do Dr. Collins, que daí já era um médico, era pesquisador, uma pessoa renomada no meio acadêmico, e que ele teve uma experiência de vida que fez com que ele virasse de cético a crente. Então ele voltou a acreditar em Deus, ou passou a acreditar em Deus veemente. E a terceira história é a história do próprio Shermer, né? Que ele conta aqui a jornada de um cético, porque ele era cristão, se eu não me engano era cristão, que ele fala aqui no livro, e ele acabou se tornando cético quando começou a questionar as próprias crenças. Na segunda parte aqui, ele começa a entrar na biologia da crença, então ele começa a estudar o que existe no nosso cérebro que faz com que nós acreditemos nessas coisas. Daí é dividido em 3 partes, que ele chama de padronicidade, que é isso que nós temos de encontrar padrão em tudo, porque isso é uma questão da nossa sobrevivência, né? É evolutivo, encontrar padrão aumentava as chances de sobrevivência. Ele fala dos 2 tipos de erros aqui, né? O erro de que quando não tem um padrão e eu enxergo um padrão, e o erro do tipo 2, que é quando tem um padrão e eu não enxergo um padrão. E aí ele fala aqui da questão do custo biológico que existia entre acreditar em alguma coisa mesmo não sendo verdade e eu não acreditar e aquilo ser uma verdade. Ele discorre bastante sobre isso, essa questão de achar padrão em tudo, né? Ele fala de acionalização. Acionalização é uma palavra que ele praticamente inventou para descrever isso que nós temos de querer dar significado a tudo que nós fazemos, né? Então tudo que eu faço tem que ter um significado profundo. Isso ele chama de acionalização no livro. E aqui ele explica questões do cérebro que fazem com que as pessoas tenham uma necessidade de acionalizar as coisas. E depois ele fala o neurônio da crença, daí ele começa a estudar a relação do cérebro. Essa parte do livro ela é muito interessante porque ele começa a colocar alguns experimentos que acontecem, por exemplo, de sensações extrasensoriais, percepções extrasensoriais, e como o cérebro ele responde a esses fenômenos, né? Então existem fenômenos que a pessoa se sente fora do corpo, enfim, e ele mostra as questões do cérebro, por que o cérebro acaba interpretando as coisas dessa forma, que estímulos podem levar a isso. Aqui ele cita o caso do córtex paracingular, quando ele é estimulado por ondas eletromagnéticas, que causa essa sensação de fora do corpo, né? Então ele mostra um pesquisador que fez algumas pesquisas, na verdade acho que ainda estava pesquisando sobre isso quando ele escreveu o livro, de bombardear o cérebro das pessoas com ondas eletromagnéticas e fazer com que as pessoas relatassem algumas experiências semelhantes a experiências de quase morte ou de percepções extrasensoriais. Então nessa parte do livro ele discorre bastante sobre neurociência. É uma parte muito interessante do livro. Na terceira parte aqui, a crença no invisível, aí ele discorre sobre a crença na vida após a morte, crença em Deus, crença em extraterrestres e crença em conspirações. Então é porque as pessoas acreditam em coisas mesmo não tendo nenhuma evidência disso, né? Não existe nenhuma evidência palpável dessas coisas, mas as pessoas acreditam. Então ele conta aqui tantas questões históricas em termos de vida após a morte, a crença em Deus, a questão dos seres extraterrestres. Ele conta até mesmo a questão histórica, né, de como a cultura influencia no tipo de alucinação que as pessoas têm. E ele fala até na crença em conspirações aqui, né? Ele fala bastante do 11 de setembro, ele discorre sobre a história do 11 de setembro aqui, ele mostra as evidências que tiveram para mostrar que não tinha nenhuma conspiração. E aqui na quarta parte, crença em coisas visíveis. Ele fala de política da crença, confirmações de crença, geografias de crença e cosmologias de crença. Isso aqui foi uma parte muito inesperada, mas também é uma das melhores partes do livro. Ele começa falando aqui de política da crença e ele fala que muito do nosso posicionamento político é uma questão hereditária, então nós herdamos geneticamente alguma preferência em termos políticos. Ele fala que de algumas características de personalidade que as pessoas têm
que são herdadas e como isso deduz mais ou menos o posicionamento político das pessoas. E aí depois ele entra na questão de geografias da crença. E é uma parte muito bacana, porque ele entra em toda a história das circunnavegações do descobrimento do mundo, né? Então, quando as navegações eles tentaram chegar até a Índia e chegaram na América, eles acreditavam que estavam na Índia. Então, tudo que eles descreviam daqui era o que eles tinham ouvido falar da Índia, porque eles tinham a crença de que tinham chegado na Índia, então tudo que eles viam tinha que ser o que eles tinham lido sobre a Índia. Então, mesmo que o que eles enxergassem aqui nas Américas fosse diferente da Índia, eles descreviam como sendo semelhante ao que haviam lido sobre a Índia. Tão forte era essa questão de crença. É muito bacana essa parte, porque ele discorre muito sobre essas circunnavegações e como isso mudou a visão de mundo que nós temos, né? E a última parte aqui, que para mim assim, foi uma cereja no bolo, que é a cosmologia da crença, porque a principal ciência que deu desenvolvimento a todas as outras ciências, ou o método científico, foi a astronomia. E eu gosto muito de astronomia. E aqui ele conta muito a história do Galileu desenvolvendo o método científico, a questão da crítica. Ele fala de toda a história da astronomia, das crenças que existiam, como as crenças influenciavam o que eles viam no céu. Então, quando o sistema era geocêntrico, a Terra como centro, isso influenciava a forma como eles enxergavam as coisas. Então, mesmo que eles vissem alguma coisa no céu que deduzisse que a Terra não era o centro do universo, aquilo era ignorado, porque a crença de que a Terra era o centro do universo era muito mais forte. Então, mostra como as crenças que as pessoas têm, elas vêm antes da racionalização. Inclusive, esse é o principal argumento que ele coloca aqui no livro. Primeiro vem a crença, depois as justificativas. Então, na verdade, nós primeiro acreditamos em alguma coisa, por qualquer que seja a razão, e só depois nós passamos a racionalizar sobre isso. A diferença principal é que algumas pessoas conseguem se ater um pouco ao que elas estão acreditando e avaliar as evidências antes de simplesmente tentar defender a própria crença. Pelo que está escrito na orelha aqui do livro, são basicamente 30 anos de pesquisa para fazer esse livro, né? Para poder escrever sobre cérebro e crença. E ainda que toda a temática do livro sempre seja voltada para crenças e como elas afetam o nosso comportamento, eu diria que isso aqui é um livro que ajuda a entender muito o comportamento humano de uma forma geral, né? Do porquê nós agimos de uma determinada forma, justamente por conta das nossas crenças. Então, mesmo que o tema seja crença, ele ajuda a entender melhor o comportamento humano de uma forma geral. Eu digo que assim, isso aqui é um dos melhores livros que eu já li. A experiência de ler o livro é uma coisa fascinante. Obviamente porque eu gosto do tema, né? Então isso faz diferença. Mas é fácil um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Assim. Se tornou um dos meus livros preferidos e fiquei curioso para ler os outros livros do Shermer também, porque já li um outro dele, como eu mencionei no início, e o livro também é bom. Então, para quem gosta sobre ciência, pseudociências, crenças e comportamento humano, tá aqui uma baita de uma pedida para vocês começarem.